Amigos, estamos iniciando o nosso programa Nos Caminhos da História. Hoje vamos tratar do início da história do Rio Grande do Sul, da fase primordial, antes mesmo da chegada aqui dos portugueses e do gado. Voltamos em seguida para tratar disso, não vai embora. Estamos de volta nos caminhos da história. O nosso tema de hoje vai tratar das reduções jesuíticas e dos 7 polos das missões, esta fase inicial de ocupação do território do Rio Grande do Sul. Nós precisamos, quando tratamos de história, ter presente também alguma noção de geografia, de saber do que estamos tratando, em que lugar do mundo nós estamos. Quando nos referimos a determinado lugar, é importante sabermos esse lugar aonde se localiza. Fica mais fácil de compreender, porque o estudo da história inclui nomes, datas, essa coisa meio chata aí, e que às vezes complica um pouco. Mas se nós juntarmos com geografia, vai facilitar, tenho certeza disso. Existem algumas coisas da história do Rio Grande do Sul que são antecedentes à chegada aqui do primeiro europeu. Eu diria que faz parte da fase final da pré-história do nosso estado. Por que pré-história? Pré-história é aquele período em que as coisas aconteciam, mas não havia registro. Não se sabe exatamente como é que foi, porque nada foi registrado. E os habitantes do território brasileiro, ou do território, quase todo o território sul-americano, não todo, mas do brasileiro em especial, e aqui do Rio Grande do Sul também, os indígenas não escreviam, não registravam, desenhavam muito pouco, registravam muito pouco episódios ou crenças ou valores que a gente encontra em outros lugares do mundo. Portanto, o que nós precisamos iniciar esse trabalho é compreendendo que o Rio Grande do Sul faz parte da parte sul do Brasil. Abaixo do Rio Grande do Sul nós temos Uruguai e depois Argentina. E quando os espanhóis fizeram as suas incursões de navegação em direção das Américas, eles chegaram na América Central, eles chegaram na Ilha Espanhola, eles chegaram em Santo Domingo, que fica no centro das Américas. Eles não chegaram abaixo da linha do Equador, eles chegaram acima da linha do Equador. Os portugueses depois chegaram abaixo da linha do Equador. Então nós temos, em 1492, Cristóvão Colombo chegando na América Central. E em 1500, Pedro Álvares Cabral chegando no Nordeste brasileiro. Então, essa ocupação desta área do mundo, ela começa desta forma. Antes disso, aqui, em todas as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, nós tínhamos a presença de indígenas com culturas bastante diferentes, umas mais antigas, umas mais desenvolvidas do que outras. Os espanhóis, eles só vêm chegar aqui no Cone Sul, abaixo do Rio Grande do Sul, na entrada do Rio da Prata, que é o estuário do Rio da Prata, que chega no Oceano Atlântico, é a principal entrada de navegação da América do Sul. Uma entrada larga, profunda e que permite
o acesso de navios de calado considerável. Evidente que naquela época as naus não tinham um calado tão grande, hoje os navios têm um calado maior, e mesmo assim continuam entrando sem necessidade de formação de canais ou de preparação de canais, como é o caso de Rio Grande aqui no Rio Grande do Sul. Então os espanhóis chegam em 1527 na foz do Rio da Prata e fundam um primeiro fortim, chamado uma espécie de fortificação, uma paliçada, na margem esquerda do Rio da Prata. Vou fazer um pequeno intervalo aqui para nós falar um pouco sobre essa questão de margem direita e margem esquerda de rios. Quando nós nos referimos à margem esquerda ou margem direita, nós estamos nos referindo ao lado do rio considerada a corrente da água, ok? A corrente da água é que determina o lado do rio. Então nós nos colocamos de frente, seguindo na direção da corrente da água, ou seja, por onde a água anda, e o que estiver à esquerda do lado que a água anda é margem esquerda daquele rio, e o outro lado, margem direita. Pois bem, aquela primeira fortificação da margem esquerda do Rio da Prata era mais ou menos a altura do que hoje é Montevidéu, tá? Capital do Uruguai. Os espanhóis, com Pedro de Mendonça, voltam e fundam Buenos Aires, aquilo que nós conhecemos como cidade de Buenos Aires hoje, tá? Em 1536. E um ano depois, eles fundam Assunção do Paraguai, em 1537. Buenos Aires não se mantém. E em 41, ou seja, 5 anos depois da sua fundação, os índios charruas fustigam tanto a ocupação de Buenos Aires que Buenos Aires transfere toda a sua população em 1541 para Assunção, no Paraguai. E Assunção do Paraguai se transforma o centro administrativo, o centro de encontro das forças militares espanholas, até que Buenos Aires é refundado 40 anos depois, 1582. Nós vamos ter a refundação de Buenos Aires. Em 1609, ou seja, mais de 100 anos depois de descoberto o Brasil, os espanhóis, e não os portugueses, criam as primeiras reduções jesuíticas na Pampa, vamos chamar assim, esse território que ocupa o Rio Grande do Sul, grande parte da Argentina, uma parte do Paraguai e até o Mato Grosso do Sul, tá? E essa ocupação jesuítica de redução dos indígenas ocorre uma parte do Paraguai, uma parte do atual Paraná e uma parte do atual Mato Grosso do Sul. Esta ocupação, que teve 14 reduções jesuíticas, que começou em 1609, recebe o nome de Guairá. Guairá, portanto, é toda essa região das primeiras ocupações jesuíticas espanholas, repito, representando o governo espanhol. Os jesuítas tinham duas tarefas aí, uma de cristianização dos índios e a segunda de transformar os índios em súditos do rei espanhol. Então havia um interesse religioso, mas havia também um interesse político, tá? Nós não podemos desconsiderar isso. Muito bem, as reduções do Guairá resistem por relativamente pouco tempo, por 20 anos. Por quê? Porque em 1628 elas são praticamente todas abandonadas, as do lado brasileiro pelo menos, tá? Por conta da pressão
dos bandeirantes que buscavam aprisionar, transformar em escravos indígenas dessas reduções e levá-los para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Bahia, e também nas iniciantes minas de Minas Gerais. Tá? Em função disso, os jesuítas vão em direção ao sul, pela Argentina, e resolvem cruzar o rio Uruguai, que faz divisa, que divide o que hoje é território da Argentina e território do Rio Grande do Sul, e entram no território do Rio Grande do Sul, do que hoje é território do Rio Grande do Sul, e começam a criar reduções aqui. Já tinham algumas reduções do lado argentino, na margem direita do rio Uruguai, e aí eles criam reduções na margem esquerda. Isto tem início em 1626. O padre que funda a primeira redução é o padre Roque Gonzalez, que depois acaba sendo inclusive martirizado. Ele funda a primeira redução, que é a redução de São Nicolau. São Nicolau fica próximo do rio Uruguai, quase na margem do rio Uruguai, e às margens do rio Piratini. Quando nós falamos rio Piratini, não podemos confundir com a cidade de Piratini, que fica numa outra posição geográfica. Piratini fica além do atual Pelotas, próximo de Pinheiro Machado, tá? Antes de Bagé. Quem vai de Porto Alegre em direção de Bagé, aí vai pela 101 até Pelotas e depois segue para Bagé. Então Piratini fica ali. O rio Piratini, ou Piratinim, ele é um rio que fica lá junto do que hoje é território das Missões, e ele deságua para oeste, ou seja, ele deságua no rio Uruguai. E nessa posição é a posição de São Nicolau, que é a primeira redução jesuítica. Nós vamos entender que redução é diferente de missão. Qual é a grande diferença entre redução jesuítica e missão jesuítica? A redução, ou na redução, havia concentração de índios. O termo reduzir significa limitar espaço, diminuir espaço, concentrar indígenas. Havia também a instalação de uma administração, assim, a conceitos de hoje seria uma administração urbana, tá? E essas reduções, elas não têm fortificações, elas não têm muros, elas funcionam só com o intuito de juntar os índios. E as reduções, para nós encerrar essa parte, as reduções criadas foram as seguintes: 1626, portanto, a primeira delas, São Nicolau, e no mesmo ano, São Francisco Xavier. Em 27, Candelária de Caçapá, esse é o nome. 1628, Nossa Senhora da Assunção e Todos os Santos, duas reduções de 28. 1930, Conceição, redução de Conceição. 1631, São Carlos do Capi e Apóstolos São Pedro e São Paulo. Em 32, as reduções de São Tomé, São Miguel, São José e Santa Teresa. Para ter ideia, essa redução de Santa Teresa foi instalada onde hoje é a cidade de Passo Fundo. É a redução mais próxima dos matos, mais interna, na direção dos Pinhais. Falo isso porque depois nós vamos ter a questão da Vacaria dos Pinhais, tá?
Em 1633, as reduções de Santa Ana, São Joaquim, Natividade de Nossa Senhora e a redução de Jesus Maria. E a última redução jesuítica criada em 1634, São Cosme e São Damião. E São Cosme e São Damião é uma redução, e uma outra redução de São Cristóvão. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós voltamos para tratar da questão do gado e da questão das missões jesuíticas. Até aqui só falamos em espanhóis, no nosso território índio e espanhol, e o Brasil já tinha 130 anos de descobrimento. Voltamos em seguida. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Voltamos nos caminhos da história. Estamos tratando hoje de um período que nós chamamos de período missioneiro, que vai das reduções jesuíticas até as missões jesuíticas. Essa fase inicial de ocupação do território com presença de europeus. Mas essa presença de europeus se limitou nesse período à presença dos padres jesuítas espanhóis, de língua espanhola. Tá? Havia padres jesuítas portugueses no Brasil, mas no Nordeste, do centro do Brasil para cima. Tá? Então o Brasil já tinha mais de 130 anos, e os portugueses não tinham chegado nesse território que é conhecido hoje por Rio Grande do Sul. Tá? Aqui só havia padres jesuítas espanhóis. Mas os jesuítas, quando vieram para cá com a finalidade de reduzir os índios, eles tinham que providenciar comida para esses índios, alimentação para os índios, que eram indígenas itinerantes. Eles não tinham paradouro porque eles viviam da caça e da pesca. Então eles ficavam num lugar enquanto houvesse caça e pesca e depois iam se mudando. Agricultura praticamente zero. Com a redução, havia necessidade de desenvolvimento de uma agricultura básica, elementar pelo menos, e também de produção de proteína, de carne, porque no Rio Grande do Sul a caça ela sempre foi muito rara, muito pouca a caça de animais grandes. Havia caça de pequenos animais, caças de aves e pesca de peixes, né? Aí os jesuítas trazem para o Rio Grande do Sul aquilo que muda completamente a configuração desse território. Trazem o gado. Isso ocorre em 1634. O padre Cristóbal de Mendoza Orellano e o padre Pedro Romero trazem para o Rio Grande do Sul uma quantidade de gado. Alguns historiadores falam em 1000 cabeças de gado, outros falam em 1500 cabeças de gado. Não interessa muito. Interessa que são trazidos animais, vacas e touros, distribuídos naquelas 18 reduções jesuíticas aqui existentes, tá? Para servir de alimentação para os indígenas reduzidos. Ocorre que os bandeirantes que já haviam destruído o Guairá, feitos os padres jesuítas se mudarem, e continuaram nessa perseguição e vieram para cá. E os bandeirantes já em 1635, com Raposo Tavares, fazem o primeiro apresamento de indígenas aqui. Veja bem, os jesuítas tinham trazido o gado fazia um ano só. E isso já começa a criar uma dificuldade. Vamos nos lembrar também que naquele tempo não tinha cerca, não tinha taipas, o gado era solto. E evidentemente que o gado era mantido em áreas mais ou menos confinadas, sob vigilância, mas sempre havia a fuga de gado. E aí nós vamos
Vamos ter o início do gado se espalhando, isso que nós chamamos depois de gado chucro, gado alçado, o gado orelhano. Aliás, gado orelhano, ou o termo orelhano, se refere ao introdutor do gado, ao padre Cristóvão de Mendonça Orellano. Ou seja, o gado orelhano era o gado do padre Cristóvão de Mendonça. Tá? Era um gado sem marca, sem sinal. O termo orelhano vem daí. Tá? Alguns anos depois, 1641, ou seja, poucos anos depois, em 34 e 41, aí pouco mais de 6 anos, nós vamos ter a Batalha de Imbororé. A Batalha de Imbororé é a primeira batalha, digamos assim, ocorrida no território sul-rio-grandense, em que os jesuítas se enfrentam com bandeirantes. É uma pequena batalha, evidentemente, né? Até porque não havia tantos bandeirantes assim. Os jesuítas até vencem, espantam os bandeirantes naquele momento, mas os padres jesuítas resolvem mudar de lado, sair da margem esquerda do rio Uruguai e se manter somente da margem direita no que hoje é a Argentina. Abandonam as 18 reduções do Rio Grande do Sul e o gado fica solto. E se cria solto, com bom pasto, boa aguada, e nós vamos ter um desenvolvimento magnífico do gado. Tanto que, quando os jesuítas voltam, e só voltam depois de fundada a Colônia Sacramento, mas sobre Colônia Sacramento nós vamos tratar num outro momento, eles voltam em 1682 para criar as missões jesuíticas, e o gado está aí já. Então, este período entre 1641 e 1682, ou seja, 40 anos, nós temos aqui o desenvolvimento magnífico de gado, e há alguns historiadores que estimam que houvesse aqui, naquele período da fundação da Colônia do Sacramento, que ocorre em 1680, houvesse aqui entre Rio Grande do Sul e Uruguai em torno de 10 milhões de cabeças de gado. Este gado se transforma na primeira e única riqueza do Rio Grande do Sul daquele período, e ele atrai para cá um tipo humano para caçar o gado e caçá-lo da forma possível, tá? Que era especialmente cortando o jarrete do gado com uma desjarreteadeira, uma espécie de lança, com uma espécie de faca na frente, uma faca num sentido de forquilha, né? E o cavaleiro de a cavalo, correndo atrás do gado, cortava o tendão de Aquiles do animal que caía, tirava o couro. A carne utilizada era basicamente um pedaço de costela que rapidamente podia ser assada para alimentação. Ficava o restante da carne no campo, até porque luz elétrica, geladeira, essas coisas não tinha, né? Para manter a carne, nem sal tinha. A carne era salgada com o suor do cavalo, tá? Que não havia nada aqui. Isso era um território de ninguém, uma terra de ninguém. Não havia nenhuma ocupação oficial, seja de Espanha, seja de Portugal, naquele período que vai de 1640 a 1680. 40 anos, isso é uma geração inteira, ou mais de uma geração. Tá? Aí, os jesuítas voltam, foram embora em 41, voltam em 1682. Voltam para o Rio Grande do Sul para um novo período, que nós chamamos de período missioneiro, para fundar as missões. Aí eles não entram por São Nicolau, eles entram por São Borja e fundam a primeira missão jesuítica, que leva o nome de São Francisco de Borja, em São Borja.
em 1682. Em 87 é fundado São Nicolau, São Luís Gonzaga e São Miguel. São Miguel acaba se tornando a capital dos 7 povos das missões, tá? Acaba sendo a missão mais importante, São Miguel, que até hoje mantém lá algumas estruturas, né, físicas, e que são patrimônio da humanidade, inclusive, atualmente, aquelas ruínas de São Miguel. Em 1690 é fundado São Lourenço Mártir, em 97 São João Batista e a última missão jesuítica, 1706, Santo Ângelo Custódio, atual cidade de Santo Ângelo, tá? 1706. Então, as missões jesuíticas, os 7 povos das missões, eles são fundados entre 1682 e 1706, neste período. O que era mais ou menos a missão jesuítica, a área ali? Tinha um setor urbano, chamado assim, tá? Que tinha as moradias dos índios e a moradia dos padres, num local concentrado, a igreja, a escola, um grande pátio na frente da igreja, as oficinas, né? Onde os índios aprendiam desde cantar até fazer artesanato, produzir as próprias roupas, etc. Armazéns de armazenagem de cereais, tá? O cabildo, que era a administração, né? Uma espécie de prefeitura, tá? Isso era a região urbana, e havia uma região rural, fora dos muros daquela missão, tá? Onde ficavam as estâncias e os currais, onde o gado era cuidado, era mantido, né? E aí nesse momento começam a surgir as taipas de pedra, cercas de pedra para concentrar gado, isso era chamado de currais. As estâncias eram regiões maiores onde ficava o gado. Os ervais, nós temos aí nas missões o início do cultivo da erva mate, da exportação de erva mate para a Europa, tá? Isso acontece no período missioneiro com os 7 povos. E as lavouras. As lavouras eram divididas, tá? Tinha a lavoura privada da família do índio, que era chamada de abambaé, e a lavoura coletiva, que era chamada de tupambaé. Os índios trabalhavam alguns dias na lavoura privada e alguns dias na lavoura coletiva, tá? E era o produto das lavouras coletivas que era guardado nos armazéns e era alimentação para todos. Neste período é que surge a vacaria dos pinhais, porque quando os índios voltam, aquele tipo humano chamado gaudério, gaúcho, guasca, esses nomes nós já, em outro momento nós já tratamos disso, tá? Numa outra aula nós já vimos essas conceituações. Eles já estavam aí e ocupavam o território e andavam pelo território caçando gado. Aí os índios, e esse gado que era caçado era na vacaria do mar, tá? Era assim mais ou menos, da metade sul do Rio Grande do Sul, da metade para baixo do Rio Grande do Sul e todo o Uruguai. Isso é a vacaria do mar, a grosso modo é isso, tá? E os índios concentram gado na região dos matos e criam a vacaria dos pinhais, que vai mais ou menos do que hoje é Cruz Alta, Carazinho, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria. Toda essa região é Vacaria dos Pinhais. Esse é o período missioneiro. Num próximo momento nós vamos tratar do epílogo desse período, de como é que termina esse processo de ocupação dos padres jesuítas aqui. E ainda não falamos de portugueses nesse nosso território que hoje é o Rio Grande do Sul, e já estamos no século XVIII, e o Brasil já tem mais de 200 anos de existência.
Ficamos por aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade.